Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso, dia 9 de agosto de 2025, sábado. Hoje tem jogo do Botafogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, mas eu tinha prometido esse vídeo aqui para essa manhã de sábado, um vídeo longo falando sobre as demonstrações financeiras, falando sobre o balanço financeiro do Botafogo, que saiu nesta sexta-feira, dia 8 de agosto, de noitinha. O Botafogo publicou o balanço em seu site oficial. Lembrando que o Botafogo estava atrasado com essa publicação. A lei aqui no Brasil exige que o balanço seja publicado até o dia 30 de abril. E o Botafogo publicou somente no dia 8 de agosto, o que gerou muitas críticas, né? Mas agora está disponível e nós estamos aqui para fazer uma análise desse balanço financeiro, dessas demonstrações financeiras. Então, se você curte esse assunto, salve esse vídeo aqui, assista ele em algum momento, porque a gente vai passar. São mais de 80 páginas, então o que a gente vai tentar fazer aqui? A gente vai tentar explicar os pontos importantes desse balanço financeiro, tentar detalhar algumas contas que são importantes, algumas contas de receitas, algumas contas de despesas também, tentar fazer um elogio e tentar também fazer uma crítica sobre alguns pontos que eu, inclusive, já estudei esse balanço ontem para poder fazer esse vídeo aqui. Ontem à noite eu passei mais de 2 horas analisando esse balanço, para agora sim a gente passar com vocês aqui, detalhe por detalhe, sobre essas demonstrações financeiras do Botafogo. Bom, agora eu vou para o cantinho da tela, né? Vou colocar aqui o PDF, né, das demonstrações financeiras do Botafogo na tela para a gente ir passando junto, né? Então, se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva no canal do Medeiros. A gente tem aqui 2 vídeos por dia para atualizar vocês com notícias do Botafogo, tá? Com bastidores do Botafogo, tem muita análise, tem muita informação, tem muita opinião aqui no canal do Medeiros. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E assim, esse vídeo é um vídeo longo, mas eu vou tentar, né, resumir o máximo possível, porque se a gente for passar linha por linha desse balanço, o vídeo vai dar mais de 1 hora, porque a gente está falando de um documento com mais de 80 páginas, tá? Então, vamos embora acelerar um pouquinho e vamos falar, então, sobre as demonstrações financeiras do Botafogo. Vamos para o canto da tela. Isso aqui, ó. E eu vou abrir agora aqui o PDF com vocês. Ó, documento com 82 páginas, tá? Então a gente vai passando essas primeiras páginas aqui, ó. Essa é a capa. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, ó, o zoom. Pronto, acho que assim tá ótimo. Beleza? Vamos lá. Primeiro, o documento começa com um relatório, né, de gestão do Botafogo, e o balanço ele é divulgado em 2025 até dia 30 de abril, com os números de 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024. Assim como no ano que vem, 2026, até 30 de abril, o Botafogo vai ter a obrigação de soltar em relação ao 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, beleza? Então aqui tem um sumário, né, dizendo que primeiro temos o relatório de gestão, depois temos o relatório do auditor independente, em terceiro temos as demonstrações financeiras e o número 4 temos as importantes notas explicativas. São através das notas explicativas que a gente entra no detalhe para saber em relação aos números que foram apresentados nas demonstrações financeiras. Então, assim, nota explicativa é tão importante. Beleza, galera? Então, vamos então a mensagem do John Textor, tá? Sempre tem uma mensagem antes de começar o balanço, né? É normal que o presidente, que o sócio dê um recado, né, aos usuários, aos torcedores, à imprensa, sobre o que vem por aí na demonstração financeira. Então, o John Textor fala que o Botafogo viveu em 2024 o maior ano de sua história, fez uso ao apelido de glorioso, levando o escudo mais bonito do mundo ao panteão especialmente reservado aos melhores, com títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e também a classificação para a Copa do Mundo de Clubes. Diz que está muito feliz
sobre a indicação do Botafogo ao prêmio de melhor clube do mundo pela Bola de Ouro, símbolo máximo do sucesso esportivo, dizendo que o Botafogo é o primeiro clube em todos os tempos a disputar essa honraria, que começou em 2021, né, o primeiro clube brasileiro, né, e o Botafogo está disputando com o Paris Saint-Germain, Barcelona, Liverpool e Chelsea, né? Continua falando que os momentos de 2024 fazem ele se sentir um abençoado por ter escolhido o Botafogo, né, que consolida um ciclo de crescimento expressivo e sustentável do projeto da SAF, resultado de um trabalho árduo da equipe de funcionários, do amor da torcida, da gestão profissional que norteia o clube. Diz que as conquistas não foram fruto do acaso, mas do planejamento que foi iniciado em 2022, consolidado e fortalecido pelos aprendizados de 2023, né, que teve a derrocada, teve toda aquela questão do Botafogo ter perdido aquele Campeonato Brasileiro. Completamos 3 anos de SAF e os números alcançados durante o último ciclo foram fantásticos, assim como em campo, realizamos feitos inéditos fora dele. Na área financeira, registramos um faturamento de mais de 700 milhões, o maior da história do Botafogo. Aumentamos significativamente o valor de mercado do elenco, ou seja, o intangível. O valor de mercado do elenco está na linha de intangível. Quando a gente passar em intangível, ali está os direitos econômicos dos jogadores, ali está o valor de mercado dos jogadores, ok? Então fiquem atentos a essa palavra, intangível, beleza? Aumentamos significativamente o valor de mercado do nosso elenco, agora estimado em 950 milhões de reais. Com o trabalho feito com muita paixão e carinho pelo nosso clube, o modelo de gestão trouxe resultados esportivos e um impacto financeiro significativo. Aumento de 323% na receita de participações e premiações em competições, atingindo 258 milhões, o que representou 36% do faturamento total da SAF do Botafogo. Esses resultados mostram como a estratégia de investimentos do departamento de futebol tem sido acertada, o que nos incentiva a continuar investindo nesse modelo de negócio em novas contratações. Ou seja, o que o John Textor fala aqui, que o modelo dele de alavancagem é um modelo que, na visão dele, deu certo, né? Ele poderia ter seguido 2 caminhos. Ele poderia ter seguido o caminho da austeridade, né? Que é o seguinte: o Botafogo gasta pouco e diminui drasticamente as suas despesas, para depois, a médio e longo prazo, o Botafogo ser um clube saudável financeiramente e um clube que pudesse ser autossustentável. Esse seria o modelo de austeridade. Vou usar um exemplo para vocês. O Ronaldo tentou fazer isso no Cruzeiro. Depois o Ronaldo acabou vendendo o Cruzeiro, mas por um bom período, o Ronaldo, até por não ter tanta situação financeira assim tão boa, digamos assim, nesse mundo de bilionários, né? Nesse mundo de bilionários, o Ronaldo não tem o mesmo dinheiro, por exemplo, que esses fundos de investimentos, do que o John Textor, do que o Evangelos Marinakis, enfim, do que o Grupo City. Então o Ronaldo optou pela austeridade. O Pedrinho, que comprou o Cruzeiro do Ronaldo, já opta por um outro modelo de negócio. O Pedrinho já gasta muito mais do que o Ronaldo, né? Então, existem alguns modelos diferentes. O do Ronaldo, que eu dei esse exemplo aqui, é um modelo de austeridade. O do John Textor já é um modelo de alavancagem. E esse modelo de alavancagem faz com que você gaste muito com contratações, invista muito dentro do futebol do clube, na condição de ter um retorno financeiro, né, e um retorno esportivo grande, fazendo com que esse retorno venha em venda de atletas posteriormente, em premiações de títulos conquistados, em aumento de bilheteria, em aumento de sócio-torcedor, né? Então, esse é o modelo que o John Textor diz que incentiva a continuar investindo nesse modelo de negócio em novas contratações. Então, segundo o próprio John Textor fala nessa carta, é nesse modelo de negócio que ele pretende continuar fazendo no Botafogo, tá? Continuando aqui a nossa carta, né? Pensando na construção de um futuro cada vez mais glorioso, ampliamos em 100% o nosso investimento nas categorias de base e fortalecemos a infraestrutura do futebol profissional para oferecer as melhores condições de trabalho aos nossos atletas. São passos importantes que estamos transformando em legado, ou seja, ele fala sobre o investimento na categoria de base, que é algo que era muito precário no Botafogo, e realmente, quando a gente conversa com pessoas do clube, a gente
consegue entender, né? Essas pessoas falam para a gente o avanço que tivemos na categoria de base, e a categoria de base pode render para a gente frutos a médio e longo prazo, né? O Botafogo começar a ser um clube formador, um clube que consegue extrair ali o máximo da sua base, fazer com que o Botafogo comece a ser um clube que forme atletas e venda por milhões e milhões de euros para a Europa, né? Coisa que aqui no Rio de Janeiro o Botafogo não teve ainda. O Botafogo não é um clube formador. Se a gente olha no Rio de Janeiro, talvez o clube mais conhecido em relação a isso é o Fluminense, né? Todo mundo olha para Xerém como um local de credibilidade, um local formador, né? E agora o Flamengo, nos últimos 10 anos, o Flamengo também começou a vender bastante jogadores. Vinícius Júnior, Lucas Paquetá. O Flamengo começou a ter boas vendas também. O Botafogo precisa, a médio prazo, a longo prazo, começar a construir esse caminho também, e está sendo tudo plantado neste momento para a gente colher mais para frente em relação a categorias de base. Beleza? Continuando aqui, ele fala sobre o sócio-torcedor camisa 7, que foi um espetáculo à parte. O Botafogo alcançou patamares históricos com mais de 8 mil sócios, um feito inédito e um crescimento de 73% nas receitas, totalizando aí 48,6 milhões de reais em 2024. Ou seja, só o sócio torcedor do Botafogo está dando para o Botafogo, por ano, um patrocínio master, praticamente, né? O que a gente ganha da VBET hoje, que é a nossa patrocinadora master, é quase o que o sócio torcedor acaba pagando para o Botafogo aí, é um pouquinho a mais só, né? Então, 48,6 milhões com sócio torcedor é um número bem expressivo. Parabéns à torcida do Botafogo. Claro, 2024 foi um dos melhores anos da nossa história, então a torcida esteve muito presente no estádio, né? A torcida ficou muito engajada, né? Então, tomara que a gente consiga manter esses números, né? A estratégia agora é consolidar esses números para que a gente consiga ter essa linha de receita bem alta. Os resultados de vendas com produtos oficiais obtiveram um salto impressionante de 182%, chegando a 66 milhões faturados em 2024, impulsionados pelo interesse mundial na coleção, que foi eleita a mais bonita do mundo e chamada de obra-prima por sites especializados internacionais, frutos de um trabalho de design desenvolvido em casa pelo brilhante departamento de branding do Botafogo. Ou seja, produtos oficiais na Botafogo Store, pela internet, ou então pelas lojas físicas que o Botafogo tem, renderam ao Botafogo compra de camisas, compra de produtos oficiais, mais de 66 milhões de reais, cara, em 2024. A torcida do Botafogo realmente, com bilheteria, com sócio-torcedor, com compra de produtos oficiais, fazendo uma parte importante do balanço financeiro do Botafogo, tá? Então, a torcida do Botafogo mostrando que é uma torcida muito engajada, mostrando que se o clube está bem, a torcida engaja, a torcida compra, a torcida vai ao estádio, a torcida se torna sócia do clube, beleza? E termina falando que cabe destacar o compromisso do Botafogo com a dívida histórica do associativo, assumida no acordo de acionistas, e de 2022 a 2024, o Botafogo reduziu esse passivo, nessa dívida, em 474 milhões, com pagamentos expressivos e exaustivas renegociações de sucesso com credores, frutos da credibilidade dos dirigentes da SAF no acordo firmados. Seguiremos por aqui comprometidos com um projeto de gestão profissional, de crescimento responsável e de busca incessante por conquistas. O Botafogo Way também acontece fora dos gramados, e nossa missão é fazer com que esse protagonismo seja sempre exercido, apesar de todos os desafios. Afinal, somos os atuais campeões da América, somos os atuais campeões do Brasil, somos o Botafogo, o topo é o nosso lugar. Essa foi a mensagem do John Textor, uma mensagem que já faz um resumo dos pontos positivos, né? É claro que o John Textor, nessa mensagem aqui, ele não ia falar nada sobre ameaças, sobre pontos negativos, sobre incertezas, sobre dúvidas. Ele não ia falar realmente nessa carta sobre isso, né? É normal que isso aconteça. Ele citou aqui os pontos positivos, e é realmente esses pontos positivos que a gente tem para elogiar, né? A diminuição da receita, diminuição da dívida, o aumento da receita, né?
falamos aqui do sócio-torcedor, falamos aqui do aumento do crescimento também das receitas com bilheterias, com compra de produtos oficiais, né? O Botafogo bateu um recorde de receitas no ano de 2024, muitas receitas com premiações, né? O Botafogo ganhou títulos, Botafogo ganhou título de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, a premiação foi lá para cima. Então, nesse resumo aqui do John Textor, basicamente são os pontos que a gente vai acabar até fazendo os elogios mesmo, né? Mas além dos elogios, a gente está aqui para analisar tudo e a gente também tem uns pontos aqui interessantes para a gente olhar em relação a gente ter pontos de atenção e também fazer algumas críticas que vocês vão perceber lá no final desse vídeo. Sempre a gente tem que olhar o ponto positivo e também tem que olhar também o ponto negativo, né? Nem tudo é tudo um sonho, um mar de flores, né? A gente tem também aqui pontos para a gente observar. Ok? Indicadores financeiros. Se a gente olha os indicadores financeiros, né? Mostra para a gente aqui em resumo o que o Botafogo teve. 720 milhões de reais de faturamento, tá? 691 milhões de reais no intangível, 129 milhões de caixa, ou seja, o Botafogo terminou o ano de 2024, dia 31 de dezembro de 2024, com 129 milhões de reais no banco, né? No banco, em dinheiro, né? Então isso também é importante. E o EBITDA, né? Em 20 milhões positivos, tá? Que é um indicador financeiro também. Aqui mostra no relatório de gestão o crescimento do faturamento do Botafogo, né, da receita. Em 2022 ele assume o Botafogo tinha 160 milhões de reais em receitas. Em 2023 o Botafogo já dá um salto, né, para 405 milhões em receitas, né? E aí agora em 2024 é a maior receita da história do Botafogo, 720 milhões em receitas. Em 2025, o Botafogo deve quebrar esse recorde, né? Só com a venda de atletas, né? Venda do Almada, venda do Igor Jesus, venda do Jair Cunha, venda de todos esses jogadores que o Botafogo teve em 2025, venda do Gregory, o Botafogo deve, né, atingir mais de 1 bilhão em faturamento. Tá? A expectativa é essa, mas aí a gente fala no ano que vem, quando sair o balanço financeiro do ano que vem no Botafogo. Aqui mostra um pouco mais detalhado, né, nessa parte de baixo, mostra como que foi esses 720 milhões em receitas. A gente teve um aumento excessivo de premiação, tá? Por que a premiação cresceu? Em 2024, o Botafogo foi campeão da Libertadores e do Brasileiro, certo? Então, a gente teve aí 24 milhões só de premiação em 2022. Por quê? Porque o Botafogo não participou em 2022 de nenhuma competição internacional. O Botafogo, na Copa do Brasil, o Botafogo saiu cedo em 2022. O Botafogo não foi campeão em 2022. Então, o Botafogo tinha acabado de subir da Série B, né? Então, em 2022, a gente teve 24 milhões só de premiação. Em 2023, a gente teve 61 milhões, já teve um aumento. Em 2023, o Botafogo ficou no G6 do Campeonato Brasileiro, não ganhou nenhum título, mas o Botafogo ficou em uma posição um pouquinho melhor. E aí mostra como a gente ganhar título reflete no resultado de premiação, né? Em 2024, o Botafogo teve 258 milhões de premiação. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, participou do Mundial de Clubes em dezembro. Então essa receita com premiação ela tem um salto muito grande. Só que essa receita aqui é uma receita não recorrente, né? É uma receita extraordinária. É uma receita, por exemplo, que agora em 2025, se a gente não for campeão de nenhuma competição, ela vai descer de novo. Então, para o Botafogo manter essa linha aqui, né, de receita de premiação, o Botafogo precisa ser campeão todos os anos, né? A gente teve nesse ano a participação, né, na Copa do Mundo de Clubes. Então, esse ano é um ano atípico. Com a Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo também vai ter uma premiação alta. Então, o Botafogo, por ter participado de uma competição dessa da FIFA que paga muita grana, provavelmente a gente deve ter 2025, por conta da Copa do Mundo de Clubes, com uma premiação alta. Se a gente conseguir ser campeão esse ano, a gente vai explodir essa receita aqui no balanço do ano que vem. Se conseguir juntar a Copa do Mundo de Clubes com títulos, esquece. A gente vai ter aí mais do que 258 milhões, com certeza. Então é uma receita, a gente ficar de olho mesmo aqui para ver o que vai acontecer nesse ano de 2025. Outra linha aqui, seção de atletas, tá? Se a gente olha a seção de atletas, 2022 o Botafogo praticamente não vendia ninguém. 4 milhões em seção de atletas.
Em 2024, em 2023, o Botafogo já teve algumas vendas, né? Então foram 77 milhões que teve de cessão de atletas em 2023. Em 2024, um aumento de 25% em relação a 2023, fechando em 96 milhões de reais em cessão de atletas, né? Então o Botafogo vai ter para 2025 um aumento significativo nessa seção de atletas, porque o Botafogo vendeu muitos jogadores de 2024, o Botafogo vendeu agora em 2025. Então a expectativa para 2025 também nessa linha aqui é de um aumento em relação a 2024, principalmente porque essa parte de seção de atletas a gente teve um volume muito grande agora em 2025. Outro ponto da linha também que é importante da gente comentar, publicidade. Quando a gente olha a publicidade, né, a gente fala de patrocínios, né? Então, em 2022, a gente tinha 16 milhões só de publicidade. Botafogo vindo de uma Série B, Botafogo muito mal nessa parte, né? De arrecadação de grana com publicidade, com patrocínio. E aí o Botafogo fecha, em 2023, o patrocínio com a Parimet, né? Que é uma casa de apostas. E as casas de apostas revolucionaram aí os valores do futebol, né? Então a gente teve, com esse crescimento das casas de apostas, né, um 2023 já muito alto, né, com 42 milhões em patrocínios, e em 2024 ainda com a Parimet, 56 milhões. E agora para 2025 a gente deve ter um aumento também significativo, porque o Botafogo saiu da Parimet e foi para a VBET com um aumento significativo dos valores. A Parimet pagava em torno ali de 30 milhões, 35 milhões de reais, e a VBET paga 55 milhões de reais ao Botafogo, podendo chegar a 70 milhões com bônus e metas. Então a gente sabe que nessa linha aqui de publicidade e patrocínio, a gente também deve ter um aumento para 2025. Então, assim, quando a gente fala de receita, a gente está percebendo que todas essas linhas de receitas que eu estou falando com vocês aqui, tem uma previsão de aumento agora para 2025, cara. Então, se a gente olha 720 milhões de faturamento em 2024 e a gente está passando aqui linha por linha com vocês, dizendo que a expectativa para 2025 é de aumento, isso justifica porque eu falei no início aqui que o Botafogo deve ultrapassar 1 bilhão de faturamento, 1 bilhão de receita em 2025, ok? Então, essas são as notícias boas do balanço. Né? Quando a gente olha a linha de receita do Botafogo e tudo que a gente está vendo em 2024 e projetando agora para o que está acontecendo em 2025, a gente vê um aumento, a gente não vê redução. Isso que eu estou passando para vocês aqui é um elogio máximo ao Botafogo. É um elogio máximo esse crescimento de receitas. Então, o que eu estou falando já aqui já faz parte do elogio que eu estou fazendo à administração, ok? Agora um pouco de elogio à torcida, né? Porque chega aqui na parte do camisa 7 da Botafogo Story. Quando a gente olha o camisa 7, a gente tinha 8 milhões de reais no camisa 7 lá em 2022. O Botafogo reestruturou o plano, né? O Botafogo mudou camisa 7, fez uma pesquisa com os torcedores, começou a ser muito mais atrativo para o torcedor virar sócio do clube. E aí em 2023, o Botafogo já tem 28 milhões, um aumento de 250% em relação a 2022, um crescimento muito significativo em 2023. E aí, em 2024, com o Botafogo disputando os títulos das competições, o Botafogo vai para 49 milhões de reais só com o camisa 7, com o sócio torcedor. E repito para vocês, isso é praticamente o patrocínio master. A torcida do Botafogo engajada, a torcida do Botafogo sendo sócia, participando muito dessa linha de receitas. Deixa eu só voltar aqui. Voltei, ó. 23 minutos de vídeo. Eu falei que ia ser longo, hein? 23 minutos de vídeo. Voltei aqui rapidinho só para ver se está tudo ok com a minha gravação. Vamos voltar lá. Botafogo Story. Olha o Botafogo Story aqui, ó. 2022, a Botafogo Story vendia 2 milhões de reais por ano. Impressionante, cara. 2 milhões só. Né? O Botafogo realmente não conseguia produzir receita. E aí a Botafogo Story vem, é criada, e as camisas de 2023, né, do Botafogo, já com a Reebok, né, naquela transição dessa camisa que eu estou usando aqui, onde o Botafogo não tinha nem fornecedora de material esportivo e depois assinou com a Reebok, o Botafogo aumentou em 2023 já para 24 milhões, cara, a torcida comprando em 2023 camisas, produtos oficiais do clube. E aí, um salto enorme para 2024,
Botafogo Story vendendo, faturando 66 milhões de reais por ano. A camisa de 2024 foi eleita realmente a camisa mais bonita do mundo, cara. É uma camisa histórica do Botafogo, a de 2024. E agora para 2025, com a Botafogo Story expandindo, né? A gente tem a Botafogo Story no Nova América, a intenção do Botafogo é expandir cada vez mais a Botafogo Story, e com essa nova coleção da Reebok também, que ficou muito linda, né? A Aura 90, a expectativa é que a gente tenha mais ou menos uma consolidação desses números, né? Que a gente consiga pelo menos ter algo parecido do que foi aqui em 2024 e que a gente fique regular nessa linha, que é uma linha muito boa, tendo aí mais ou menos 60 a 70 milhões de receita com a venda de produtos oficiais do Botafogo, tá? Aqui mostra agora não mais a parte de receitas, né? A parte de investimento, né? Quanto que o Botafogo gastou com investimento em atletas comparado com a receita bruta do clube e o potencial de venda desses atletas. O que quer dizer esse gráfico aqui? O Botafogo em 2022 tinha 152 milhões de receitas, e aí o Botafogo investiu em atletas 243 milhões. Por quê? O modelo de alavancagem começou aqui, o modelo de alavancagem do John Textor. Por quê? Investindo 243 milhões, o potencial de revenda desses atletas era de 473 milhões. E isso iria impactar nos outros anos a receita bruta. E aí em 2023, teve um aumento de receita bruta para 401 milhões. Claro, esses 401 milhões não é só de venda de atletas, envolve tudo. Mas já começa um crescimento de receitas do clube. E aí o Botafogo, em 2023, investe quase o mesmo que 2022, 252 milhões de investimento em atletas, só que dessa vez com uma receita bruta maior. E o potencial de revenda desses atletas, 646 milhões. Quando a gente vai para 2024, é o ano que o John Textor mais investe, né, no clube, em relação à compra de atletas. A gente teve a compra do Almada, a gente teve a compra do Luiz Henrique. Então, o Botafogo investe em 2024 691 milhões em compra de atletas. Só que a receita ela aumenta também para 720 milhões. Então, percebe que o modelo de alavancagem está acontecendo aqui? É isso que eu sempre tento mostrar às pessoas. Isso aqui é alavancagem, né? Em algum momento, né, isso aqui vai se estabilizar. Só que o Botafogo precisa desse modelo de alavancagem nesse momento para continuar crescendo as receitas. Vai chegar um momento que vai tentar se estabilizar. E precisa se estabilizar. Precisa se estabilizar. O Botafogo precisa depois achar, né, um equilíbrio, né, um ponto de equilíbrio. Olha, eu vou ter uma receita recorrente disso aqui, então eu preciso ter um teto, preciso ter um orçamento para investimento de atletas aqui. Fazendo os dois, eu vou conseguir ter um lucro operacional. Quando chegar nesse ponto de equilíbrio, o Botafogo vai conseguir ser um clube autossustentável, tá? Então vamos passando aqui. Aqui, ó, esse círculo virtuoso aqui é o que mostra a alavancagem do que o John Textor pensa de forma nua e crua, tá? Investimentos no time, mais conquistas em campo, torcida cresce e se engaja mais, maior ganho de receita. Esse círculo virtuoso aqui que o John Textor pensa no projeto dele é exatamente o que é a alavancagem, né? Então esse gráfico aqui mostra muito bem qual é o modelo de negócio do John Textor, ok? Aqui já está começando a falar sobre disponibilidade, então vou fazer o seguinte, eu vou sair desse relatório de gestão agora e vou lá para baixo com vocês para a gente mostrar o balanço auditado, beleza? Aliás, antes de ir no balanço, eu vou só parar aqui rapidinho. Gestão do passivo, isso aqui é um assunto importante. Gestão do passivo do Botafogo Social. Ele mostra um gráfico aqui, que eu acho um gráfico muito interessante. Em 2022, quando a SAF assume, a dívida do social era de 778 milhões 463, tá? Aí teve uma correção de valor. Assim que chegou, né, a dívida estava declarada 778 milhões, só que esse valor estava incorreto. Então teve que fazer ali uma correção monetária. Fizemos a correção do valor em 2022 e identificamos que a dívida total, na verdade, era de 1 bilhão e 56 milhões de reais.
eu lembro, vocês vão lembrar que a gente teve várias notícias falando, Botafogo está com 1 bilhão em dívida, Botafogo 1 bilhão em dívida. É exatamente nessa época que o Botafogo tinha 1 bilhão 56 milhões 229 em dívida. O que aconteceu? O Botafogo aderiu à recuperação extrajudicial, certo? Aqui, está até aqui escrito. Ó. O plano de homologação do plano de recuperação judicial foi um marco na resolução desses passivos. Então, só com a renegociação da recuperação extrajudicial, a gente teve uma redução, teve um deságio, que a gente chama, né, uma redução de 314 milhões em despesas, ok? Então, a gente tem ali 1 bilhão e 56 milhões em dívidas, com a recuperação extrajudicial, a gente já teve uma queda de 314 e o Botafogo teve um pagamento de dívidas de 160 milhões no período de 2022 a 2024, a dezembro de 2024. Ou seja, quando o John Textor assume o Botafogo em 2022, ele tinha 1 bi de dívidas. E agora, neste momento, em 31 de dezembro de 2024, ele reduz para 561 milhões de reais em dívidas. Ou seja, uma redução significativa, né, tanto por conta dos pagamentos, 160 milhões, quanto a recuperação extrajudicial, que teve uma redução de 314 milhões. Então é isso. O Botafogo tem uma redução significativa de dívidas, os pagamentos vão continuar existindo, né, ao longo de 2025, 2026, 2027, e essas dívidas, elas já podem ser consideradas hoje nessa parte de dívidas do social, tá? De dívida histórica do clube social. Nessa parte, o Botafogo teve uma renegociação tributária com o governo, teve uma recuperação extrajudicial, então o Botafogo tem hoje equalizado, o Botafogo tem hoje bem definido o que ele vai fazer em relação a pagamentos dessas dívidas do social, tá? Então, nessa parte aqui de dívidas, o Botafogo tá bem, tá tranquilo, porque o Botafogo consegue ter um plano de pagamentos para o montante de dívida que ele tem. Uma coisa é você ter a dívida e você não saber como vai pagar. Outra coisa é você ter a dívida e você saber exatamente como você vai pagar e se você tem condição mensal de pagar essa dívida, ok? Então, esse assunto a gente passa também. Vamos descendo aqui. Aqui está falando de projetos. Essa parte de projetos também é interessante. Ó, o núcleo de saúde e performance, instalação do painel de LED, né, as luzes de LED no estádio Newton Santos, dos refletores, a camisa mais bonita do mundo, do Botafogo, teve também o projeto de desconto de bebidas para sócio-torcedor, teve a reforma do escritório administrativo, tem coisas aqui de RH, ó, a GUP foi feita, cultura organizacional, teve ações sociais do Botafogo, né, negócio de feminicídio, teve também iniciativas ambientais, Botafogo passando também um recado que está sempre ligado nessas pautas, né? Iniciativas sociais do Botafogo. Também parte de governança, vamos passando sobre isso aqui. A gente vai passando. Aqui o Botafogo mostra quanto que ele investiu na base. Ó. Em 2022 o Botafogo investiu 4,6 milhões de reais na base, o crescimento em 2023 para 20 milhões na base, em 2024 o Botafogo investiu 42 milhões de reais na base, e aqui na observação diz que os investimentos incluem a equipe sub-23 do Botafogo. Tá? Então mostra o quanto o Botafogo vem crescendo os investimentos na base, vem plantando para tentar colher lá na frente retorno da categoria de base do Botafogo, que realmente vem crescendo bastante, cara. Isso aí a gente precisa elogiar. A base do Botafogo vem ano após ano melhorando realmente. Chegamos aqui no relatório do auditor independente, né? É algo importante. E aqui quem faz a auditoria externa do Botafogo é a BDO. Inclusive, eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu estou entrando em tanto níveis de detalhes. Se você não conhece aqui o canal do Medeiros, é bom a gente passar isso, né? Além de jornalista, além de narrador, além de ter todos as credenciais, né? De ter todos os documentos, de ter a SERJ como jornalista, né? Como narrador, que eu faço esse trabalho, eu sou formado em contabilidade, né? Então, eu trabalhei nessa área, né? Então, assim, em 2017, eu inicio como auditor externo na Ernst Young, que hoje é uma das 4 maiores empresas de auditoria externa do mundo, né? Que eles chamam de Big Four.
E na Ernst Young, eu trabalho nessa área de auditoria externa, inclusive em 2019, eu participei da auditoria externa do Flamengo, em 2019, que a Ernst é atualmente a empresa que faz a auditoria de clubes do Flamengo, no caso, né? E fiquei na Ernst de 2017 a 2020. E aí, em 2020, eu saio da Ernst e vou para BDO, para essa empresa que faz auditoria externa do Botafogo e também faz auditoria externa do Vasco, tá? E aí eu cheguei a trabalhar no Vasco, né, na auditoria externa do Vasco em 2020, e não pude, na época, trabalhar na auditoria externa do Botafogo, fui chamado para fazer parte da equipe em 2020, porém, na auditoria externa você tem algumas regras, e eu, como faço trabalho de jornalista, que passo informações de bastidores do Botafogo, eu não poderia jamais trabalhar como auditor externo no Botafogo, porque eu teria acesso a documentos confidenciais, teria acessos a vários tipos de situações, e aí depois eu ia fazer um trabalho jornalístico para passar informações de bastidores. Então existia ali um conflito de interesse, uma falta de independência muito grande. Então, na época, eu aceitei, né, trabalhar na auditoria do Vasco, já que eu não falo sobre Vasco, né, e do Botafogo eu recusei na época e não trabalhei em 2020 no Botafogo. Depois disso, em 2021, eu saio da BDO, né? Um ano depois eu saio e, inclusive, saio muito bem de lá. Tenho grandes amigos lá na BDO, né? Um abraço para todos eles. Eu abro o meu escritório de contabilidade, né? Decido viver de outras situações, né? Decido virar empresário e, inclusive, vocês aqui devem conhecer a M2 Contábil, que é meu escritório de contabilidade, que é parceiro aqui, óbvio, do canal do Medeiros, né? Eu sou sócio da empresa. Então, quando eu falo para vocês aqui da M2 Contábil, da confiança que vocês precisam ter na M2 Contábil, que vocês podem mandar mensagem, que vocês vão ser bem atendidos, que vocês vão ter um contador de confiança, é exatamente por isso. A M2 Contábil é a minha empresa, né? Tá aí desde 2021 no mercado, vai para 5 anos agora, aberta e atendendo diversos clientes, com muitos clientes, graças a Deus. Então, a M2 é minha empresa e a partir disso, depois que eu saio da auditoria, é onde eu estou atuando hoje, né, como sócio de um escritório de contabilidade, ok? Só para a gente fazer um resumo aqui e por quê, né? Às vezes a pessoa entra aqui e não conhece o nosso trabalho, está vendo pela primeira vez e tudo mais, então explicando por que eu estou entrando tanto no detalhe aqui com esse balanço financeiro, com as demonstrações financeiras, é exatamente porque é minha área de formação, eu tenho experiência nisso, trabalhei 5 anos com auditoria externa, é exatamente por isso que eu gosto de entrar nesses detalhes e gosto de falar de finanças com vocês por aqui, beleza? Bom, aqui é a parte da auditoria externa, que a auditoria ela dá a sua opinião sobre as demonstrações financeiras, tá? E aqui, nas demonstrações financeiras, a BDO ela não faz não rejeita, né, as demonstrações financeiras, pelo contrário, né? Ela diz aqui, que se a gente for dar uma lida nessa parte aqui do início aqui, ela diz exatamente que em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial financeira individual e consolidada da SAF Botafogo. Ou seja, se tivesse algo que a BDO não concordasse, ela iria colocar nessa parte aqui que ela faz uma ressalva, ou então que ela não quer dar uma opinião. Ela vai se abster de dar uma opinião. E aí é muito grave quando a auditoria externa ela diz que não vai dar opinião, porque ela não conseguiu confirmar os números. Isso é muito grave para qualquer empresa quando a auditoria faz isso. Quando tem ressalva, também é ruim, porque ela diz o seguinte, olha, eu olhei, mas faço uma ressalva que isso aqui está meio estranho. Basicamente, tentando trazer para a nossa língua aqui para ficar fácil para vocês entenderem. Agora, quando a BDO apresenta que as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente, quer dizer que tudo que a BDO pediu para auditar foi recebido, foi analisado e foi aprovado. Beleza? Aí ela diz alguns detalhes aqui, né, sobre a situação econômico-financeira do Botafogo,
né? Ela chama atenção para algumas coisas, principalmente sobre a deficiência no capital de giro do Botafogo, né? No fluxo de caixa, e também sobre o patrimônio líquido do clube, que está negativo, né? Ou seja, o Botafogo teve prejuízo acumulado no ano, né? A gente vai chegar nessa parte também. E faz uma ênfase a um assunto que está sendo muito discutido agora, né? As transações com partes relacionadas. Quando a gente fala em transações com partes relacionadas, a gente está falando as transações entre o Botafogo, o Lyon e o Molenbeek, né? A rede multiclubes. É sempre chamado de transações entre partes relacionadas. E aí a BDO dá uma ênfase nesse assunto, né? Dizendo que a companhia mantém relações e transações relevantes com partes relacionadas, né? O resultado dessas transações poderia ter sido diferente caso essas transações tivessem sido negociadas com partes não relacionadas. Nossa opinião não modifica em relação a esse assunto, ou seja, a BDO ainda diz que está adequadamente, mas ela dá uma ênfase nesse assunto, né, um ponto de atenção sobre essa transação entre Botafogo, Lyon e Molenbeek, ok? Vamos passar aqui, né? Aqui ela diz que teve que reapresentar o balanço de 2023, porque teve uma mudança. Então, lá embaixo vocês vão ver que o balanço do ano passado, do ano retrasado de 2023, foi reapresentado, tá? Mas isso aqui eu acho que a gente pode pular. O resto aqui a gente pode pular, essa parte aqui pode pular. Um abraço para o Carlos Aragaki, monstro, sabe muito. Meu Deus do céu. Referência absurda em relação a auditoria externa de clube de futebol. Carlos Aragaki é, assim, um cara fora de série. E aqui embaixo as demonstrações financeiras, tá? Se a gente olhar aqui, tá? Eu sei que é muito número, chega nessa parte a galera fica até cansada um pouco, tá? Deixa eu voltar aqui porque eu quero ver quanto tempo tem, ó. 41 minutos, meu Deus do céu. Deixa eu acelerar aqui, quase 1 hora de vídeo. Mas é isso, gente. Depois, quando vocês estiverem com calma, vocês podem assistir esse vídeo igual podcast. Vocês não assistem podcast aí de mais de 1 hora, né? Então, assiste aqui como se fosse um podcast, né? Assiste 20 minutos, depois vocês assistem mais um pouco, mas é importante vocês assistirem tudo, ok? Vamos lá. Eu sei que aqui são muitos números, tá? Aqui é a parte do ativo, tá? Do Botafogo, ativo circulante, ativo não circulante. Então, se eu ficar passando número, ficar lendo número para vocês aqui, vocês vão achar estressante. Isso é muito estressante, né? As pessoas que não entendem vão olhar uma penca de números aqui e não vai entender nada, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou pegar as contas mais importantes e a gente vai lá para baixo, nas notas explicativas, porque as notas explicativas detalham esses números. E aí a gente pode, através das notas explicativas, dar a nossa opinião aqui para vocês, beleza? Então vamos lá para baixo. Beleza? Aqui, ó, ativo, passivo. Aí quando a gente olha o passivo, ó, 479 milhões de contas a pagar, né? Isso aqui é algo que é relevante, ó. Aí aqui, ó, nota 13. Então a gente vai passar pela nota 13 para a gente ver o que é esses 479 milhões. A gente olha aqui, ó, receita diferida, ó, 17, na nota 17, 421 milhões. São os números relevantes, né? No ativo aqui, a gente vai passar pelas partes relacionadas, a nota número 7, 368. É sempre um assunto importante, né? As partes relacionadas, Botafogo, Lyon e Molenbeek. Contas a receber é importante, ó. O que o Botafogo tem a receber? Nota número 5, 114. Lembra lá em cima que eu falei que o Botafogo tinha 128 milhões no banco, em caixa, no dia 31 de dezembro? Tá aqui, ó, 128 milhões. Nota número 4. Partes relacionadas a longo prazo, 189 milhões, aqui, ó, nota 7 também. Ou seja, se a gente somar 189 com 368, mais de 500 milhões em partes relacionadas. Lembra que o Botafogo falou que tinha mais de 500 milhões com o Lyon para receber, aquela coisa toda? É isso, essa parte aqui, beleza? E o intangível, lembra que a gente comentou do intangível lá em cima? 521 milhões, que são o valor de mercado dos jogadores? Nota número 12 aqui, ó, intangível. Ok? Vamos lá para baixo, então, para as notas explicativas, que eu acho que vai ficar mais fácil. Vou passar aqui só pela DRE. A DRE é a demonstração do resultado do exercício, tá, gente? Tem notas explicativas para ela também. Receita operacional, nota número 20. Vamos passar por essa nota também. Ó. 607 milhões de receita operacional. Medeiros, você não tinha falado que era 720, por que agora é 607? Se a gente somar aqui 607, tá? Se a gente vier aqui, olha o 607 mais 96 aqui embaixo de receita de transações de atletas, e a gente olha mais esse aqui, ó,
Se a gente pegar aqui 607 e a gente... Vamos para a nota explicativa, que vocês vão ver isso aqui, é mais fácil, né? Porque senão vocês vão ficar sambando o número aqui. Tinha prometido não fazer isso, já estava fazendo. Vamos chegar lá na nota explicativa, que lá vocês vão entender como é que deu 720 em relação ao faturamento. Vamos descendo aqui. Ó. Descendo. Aqui são os relatórios que tem, né? Balanço patrimonial, aí reapresentado, o balanço que foi reapresentado de 2023, tá vendo? Tá tudo aqui. Vamos descendo que eu não vou passar por isso aqui não. Isso aqui, ó. Chegamos, ó. Nota explicativa número 4, caixa e equivalente de caixa. Lembra que eu falei com vocês que o Botafogo tinha 128 milhões dia 31 de dezembro no caixa? Ou seja, o Botafogo tinha recursos em caixa, 368 mil em caixa, em outros bancos, 6 milhões em outros bancos, e aqui 122 milhões no CDB, tá? E aí aqui tem uma nota explicativa 4.2. Vamos dar uma olhadinha onde o Botafogo tinha no CDB? Ó, em 31 de dezembro, o Botafogo tinha CDB por meio da Conta Max Empresarial do Santander. Que beleza, hein? O Botafogo tinha 122 milhões no Santander, rapaz, no CDB do Santander. Que beleza. Tá vendo como a nota explicativa é importante? Ela detalha as coisas, né? Então a nota explicativa, ela pega o número que a gente está vendo solto aqui e detalha. Ela explica, tá? Por isso que é muito importante a nota explicativa. A gente só sabia de 128 milhões, era o que estava lá em cima. Aí aqui ela detalhou e diz o seguinte, olha, 122 milhões, o Botafogo botou no CDB do Santander. Pô, pronto, é isso. Se toda nota explicativa for dessa forma, explica certinho onde que está, com detalhamento, pronto. O Botafogo está sendo o mais transparente possível. O problema é que nem todas as notas explicativas desse balanço estão assim. E aí é onde eu vou entrar na minha crítica daqui a pouco, tá? Vambora. Contas a receber. Aí, ó. O que o Botafogo tem a receber ainda? Tá vendo lá? De patrocínio. O Botafogo, em 31 de dezembro, o Botafogo tinha 6 milhões a receber de patrocínio ainda, provavelmente da Parimet, algum valor da Parimet. Aí a gente vai ter que ver na nota 5.2. É de quê? Ó, o saldo da contas a receber apresentou uma redução atribuída à conclusão dos recebimentos da Parimet durante o período. Esse contrato já não impactava mais o receber. Os valores mais relevantes registrados referem-se ao patrocínio. Ah, lá, tá vendo? Eu achei que era Parimet, mas não é. Olha a nota explicativa. Ó. A Centrum, aqui, ó, Centrum tinha um valor a pagar para o Botafogo. Ressaltamos que os efeitos financeiros do contrato da VBET, amplamente divulgado na mídia, passarão a impactar só o próximo balanço de 2025. Então, na nota 5.2 explica que a Centrum que não tinha pago o Botafogo ainda. Então, 6 milhões que o Botafogo tinha a receber da Centrum, ok? Venda de direitos comerciais, aqui 80 milhões a receber de venda de direitos comerciais. Vamos ver esse número aqui. Né? Nota 5.5, relevante, né? O número mais relevante da conta. Dos 129, 80 milhões de venda de direitos a receber. Nota 5.5, o que é isso? Ó, no exercício 2023, o Botafogo, a Liga Forte União, ou seja, o Botafogo ainda tem para receber da LFU, né? O valor de 80 milhões da LFU. Então já sabemos que é da LFU esses 80 milhões o Botafogo vai receber. Vamos ver mais uma linha aqui, porque essa linha é importante. Vamos ver o que tem mais de relevante aqui, ó. Transferência de atletas, aqui, ó. Botafogo, no final de 2024, ainda tinha a receber 16 milhões de reais por venda de atletas. Nota 5.6. Vamos lá na nota 5.6. Ó, em 2024, a SAF Botafogo e o Lyon negociou os direitos econômicos de 2 dos seus jogadores com o... Olha só, em transações e partes relacionadas. Em uma operação avaliada em 56,4 milhões de euros. Parte desse montante foi recebida ao longo do exercício de 2024, estando o saldo remanescente registrado no ativo como contas a receber, com previsão de recebimento nos períodos subsequentes. Ou seja, aqui já entra naquele assunto que eu acho que faltou o Botafogo detalhar um pouco, tá? E aí já vai um pouco da minha crítica. Essas transações entre Botafogo e Lyon, eu esperava que o Botafogo detalhasse um pouco mais isso no balanço, tá? É um assunto que está amplamente sendo divulgado na mídia, é um assunto que eu acho que o Botafogo deveria, né,
trazer aqui um relatório, um gráfico, algo mais detalhado. Não somente dizer em nomes, em notas explicativas, que o Botafogo negociou 2 jogadores com o Lyon numa operação de 56,4 milhões de euros. Quais foram esses jogadores? Né? Se a gente for apurar por fora, né, a gente consegue a apuração de que foi o Almada e o Luiz Henrique, que o Botafogo transferiu os direitos econômicos para o Lyon. E eu fiz essa crítica no Twitter ontem e no Instagram. O Botafogo estava com eles dois aqui ainda, com o Luiz Henrique e com o Almada, mas o Botafogo já tinha transferido os direitos econômicos deles dois para ajudar o Lyon. Ou seja, o que o Botafogo fez? O Botafogo transferiu os direitos econômicos para o Lyon, para depois, na venda do Luiz Henrique, que aconteceu para o Zenit, e na venda do Almada, que aconteceu para o Atlético de Madrid, a venda ia ser muito maior, né? Tanto que o Zenit comprou o Luiz Henrique por 30 e poucos milhões de euros. O Almada, a operação do Almada foi 20 e poucos milhões, mas pode chegar a 30 também. Os direitos econômicos já estão com o Lyon, desde 2024. E aí ajudaria o Lyon lá no DNGC, ajudaria o Lyon lá nesse tipo de situação, né? E aí, assim, é uma situação, cara, que faltou transparência, faltou clareza, tá? Tá muito... É um assunto muito importante para a gente ter aqui 1, 2, 3, 4 linhas só. É pouco detalhamento, pouca linha. E vocês vão ver que a nota número 7 de partes relacionadas também tem pouquíssimas linhas. Então, a minha principal crítica também, uma das principais críticas a esse balanço do Botafogo é nessa parte de transações entre partes relacionadas, a falta de transparência, a falta de detalhamento dentro do balanço do Botafogo. Então é isso, eu falei para vocês, eu vou fazer elogios aqui ao que tem que se elogiar, e eu vou fazer críticas, na minha opinião, ao que eu acho que tem que criticar. E essas transações entre partes relacionadas envolvendo Botafogo, Lyon, Molenbeek, na Eagle, com aquela questão do caixa único, com transferência de jogadores entre os clubes, é algo que quem está de fora não consegue entender. Talvez quem está lá dentro entenda, mas a contabilidade, as coisas precisam ficar transparentes para quem está vendo de fora, para os torcedores, para os usuários, principalmente de uma empresa que quer abrir capital na Bolsa. Se uma empresa igual essa, que está querendo abrir capital na Bolsa de Valores, ela precisa ser muito transparente para que seus usuários, que vão comprar suas cotas na sociedade, entendam o que está acontecendo. Então, se a ideia é abrir capital, você precisa ser transparente. Você não pode fazer isso aqui. Entendeu? Então, vamos embora. Vamos continuar. É a minha principal crítica. Estoques eu vou passar. Partes relacionadas. Olha aqui, ó, partes relacionadas. A gente tem com o Grupo Eagle 558 milhões no curto prazo e 80 milhões aqui no longo prazo. Ok. A gente tem uma situação aqui que já me chama a atenção. Primeiro, vamos lá. Grupo Eagle, 558 milhões 699. Nota 7,1. Esse aqui, 558 milhões, é um número bem significativo. Faz sentido você ter uma nota explicativa para você detalhar ele. Tem que fazer isso. É o que a gente chama de item-chave. Você tem que pegar um item-chave desse aqui com um número expressivo e detalhar. A auditoria precisa fazer análise documental desse número aqui, porque é um número alto. Entendeu? Para ela ver os contratos, para ela ver o que é esse número aqui. Com certeza a auditoria pediu coisas dessa linha aqui. 558 é coisa. E aqui, quando a gente olha o passivo, né, que é total a receber e total a pagar, né? Total a receber, 558 milhões, total a pagar, 80. Quando a gente tem um saldo líquido entre partes relacionadas, 478 milhões. Ou seja, Botafogo, depois do net, né, o Botafogo tem 478 milhões a receber de partes relacionadas. Eu queria saber, por exemplo, o que o Botafogo tem a pagar para o Lyon. Né? Esses 78 milhões aqui é um item-chave, na minha opinião. Por que abriu nota explicativa para um saldo de 1 milhão que o Botafogo tem a pagar? E por que não abriu aqui uma nota explicativa para esse saldo de 78 milhões aqui? É uma crítica que eu tenho aqui. Né? Deveria abrir uma nota explicativa, porque a gente queria um detalhamento. Eu, particularmente, queria um detalhamento desses 78 milhões aqui. O que o Botafogo tem a pagar para o Lyon? Deveria ter uma lista. Né? Ó, o Botafogo tem a pagar isso para o Lyon. A composição disso dá 78 milhões. Não tem.
Uma crítica minha a essa parte. Vamos olhar o que tem no 7.1 aqui, ó. O que o Botafogo tem a receber? 7.1, nota 7.1. Essa daqui, ó. Grupo Eagle. Durante o exercício, foram realizadas transações entre as empresas do grupo com o objetivo de otimizar o fluxo de caixa consolidado, visando aprimorar a eficiência financeira e atender às necessidades de capital de giro. Essas operações foram estrategicamente planejadas para maximizar a liquidez, assegurar o cumprimento das obrigações e garantir sustentabilidade das operações do grupo como um todo. Adicionalmente, vale destacar que a integração do Botafogo a uma estrutura MCO, Multi-Club Ownership, proporciona benefícios substanciais, incluindo um maior poder de barganha nas negociações de atletas, fundamentando em projeções de carreira futura. Essa estrutura não apenas fortalece as capacidades financeiras, mas cria oportunidades, tá? Tem até erro aqui, hein, gente, de português aqui, hein? Meu Deus. Cria oportunidades de crescimento no cenário esportivo, o que contribui significativamente para o seu desenvolvimento e aumento da competitividade. Primeiro, mal escrito, tá? Vou criticar. Mal escrito, com erros de português. Passou, né? Isso aqui, mas vale uma crítica. Não pode, gente. Pelo amor de Deus. A gente está falando de um documento importantíssimo. E outra coisa, não tem detalhamento nenhum aqui. 558 milhões na conta. O que o Botafogo tem a receber do Lyon? Não tem detalhamento nenhum. Eu não quero saber o que é a parte relacionada e o que é o MCO, o Multi-Club Ownerships. Eu não quero saber isso. Isso aqui o chat GPT responde pra gente, o Google responde pra gente. Eu não quero saber isso aqui. Eu quero saber o que tem dentro de 58 milhões, de 558 milhões. O que o Botafogo tem a receber? Qual a lista? O que o Botafogo emprestou pro Lyon? O que o Botafogo vendeu pro Lyon? Qual é o crédito que o Botafogo tem com o Grupo Eagle? Detalhado, linha a linha. O que a soma dá 558 milhões aqui? Deveria estar dentro dessa nota explicativa. Botaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas de uma explicação básica que não satisfaz ninguém e você não entra no detalhe. Então, assim, parece que o Botafogo não quis detalhar isso na nota explicativa. Isso, para mim, assim, sinceramente, não era melhor nem ter colocado nota explicativa nisso aqui. Se era para colocar isso aqui de nota explicativa, isso aqui para mim é o mesmo que não ter nota explicativa, tá? Isso aqui para mim, assim, na minha opinião, uma das minhas principais críticas nesse balanço, tá? Já elogiei bastante lá no início, a parte de receitas, tudo, mas a falta de transparência, isso aqui tá um absurdo, cara. Isso aqui deveria estar vindo detalhado qual a composição desses 558 milhões. O Botafogo não fez nota explicativa boa para um dos principais assuntos que a gente tem, que é a transação entre partes relacionadas entre Botafogo e Lyon. Se o clube quer, de novo, se o clube quer abrir capital, se o clube está pensando nisso, se o clube quer ser transparente, se o clube vai abrir o capital para eu, você e todos nós sermos sócios do clube, comprar cotas na Bolsa de Valores, ser sócios, a gente precisa ter transparência. Isso aqui não é ser transparente. Isso aqui não é ser transparente. Isso aqui é você jogar ali 8 linhas de uma baboseira e você não detalhar exatamente o que você tem que fazer. Tá? Vamos passando. É isso, gente. Eu tô aqui para elogiar e criticar. Então, vocês estão entendendo que eu tô tentando fazer um trabalho aqui, né, imparcial. Não tô aqui para ficar só passando pano, não. Entendeu? Tô falando o que eu tô percebendo aqui. Tem quanto tempo já de vídeo, gente? Vai bater 1 hora de vídeo. 1 hora de vídeo. Virou um podcast mesmo, né? Eu só não fiz live disso aqui, tá? Só não fiz live, porque senão a live ia ter muitos comentários no chat, eu ia ter que parar, fazer pergunta e tudo mais, e responder as perguntas. Então, eu preferi fazer um vídeo gravado por conta disso. Beleza? Mas vamos embora. Vamos embora continuar então aqui rapidinho para a gente finalizar. Vamos passando, vamos ver o que tem mais de importante. Passivo arrendamento, imobilizado, a gente pode passar essa parte. Intangível, aqui, chegamos nos intangíveis. Ó. Movimentação do intangível. A gente teve aí, né, 2024,
697 milhões do intangível, né? Se a gente olha a amortização, né, chega um intangível líquido a 521 milhões de intangível. Deixa eu ver se a gente pega alguma explicação boa sobre isso. Teve adição, né? O que são as adições desses intangíveis aqui? Ó, tá vendo? Adições de intangíveis. Esses 532 milhões de adição de intangíveis aqui são as compras dos jogadores. Os jogadores que foram comprados, Almada, Luiz Henrique, né, os direitos econômicos desses atletas, a soma de todos os atletas que foram comprados entrou aqui, ó, 532 milhões na adição, no que já tinha de 258, foi para 691. E aí, quando o jogador é vendido, tem a baixa do intangível. O jogador é vendido, ele sai daqui. Ó. Os jogadores vendidos em 2024, ó, 99 milhões de direitos econômicos saíram daqui. Ó. Foi a baixa do intangível, tá? É assim que funciona. Então, vamos descer. Fornecedores e contas a pagar. Olha só, hein? Aqui, ó, 509 dos 647 milhões, né? 593 milhões com contas a pagar de transferência de jogadores. Nota 13.2. É uma conta, um item-chave aqui, né? A gente precisa detalhar esses valores. O que tem aqui dentro? Nota 13.2. Vamos ver se a nota 13.2 está boa, né? Vamos lá. Ó, aquisição de direito econômico, 401.267. Intermediação, ou seja, pagamentos a empresários, 99.430. Luvas para jogadores, 54 milhões. Direito de imagem, 36 milhões. Mecanismo de solidariedade, 2 milhões. Outra coisa, aqui ele chega a detalhar o que é cada coisa, né? O que é aquisição de direito econômico, o que é intermediação de empresário, o que é luvas. Mas, na minha opinião, no mundo perfeito, a gente poderia ter uma lista aqui, uma lista embaixo disso aqui, nesse espaço em branco aqui, deveria ter uma lista de quais jogadores que o Botafogo falta pagar. Ó, dos 401 milhões que o Botafogo falta pagar, a gente tem 50 milhões para pagar para fulano, 30 milhões para pagar para fulano de tal, 10 milhões para pagar para fulano, para ciclano, para beltrano, enfim, entendeu o que eu quis dizer? Não tem esse nível de detalhamento. É uma das minhas principais críticas ao balanço do Botafogo é essa. O Botafogo não vai no detalhe. E a gente quer ver esse detalhe, cara. A gente, como torcedor, com quem analisa as coisas, a gente quer ver esse detalhe. E não tem. Me preocupa muito o Botafogo ter finalizado 2024 com 400 milhões a pagar para jogadores, tá? O Botafogo vai parcelando, é igual cartão de crédito. Você vai parcelando um monte de coisa, no final do mês tua fatura tá enorme. O Botafogo vai fazendo as compras dele parceladas, e aí no final do dia, aqui, ó, termina o ano com 400 milhões a pagar de jogadores, né? De parcelas a pagar. 400 milhões de reais. Isso é um volume muito alto, cara. A gente está falando de um faturamento que a gente teve de 700 milhões de reais, 720 milhões de reais, mais da metade do faturamento anual do Botafogo, o Botafogo tem de contas a pagar com compra de atletas. Isso é um ponto de atenção, assim, enorme. Isso aqui precisa diminuir, cara, para os próximos anos, tá? Então, repito, elogios e críticas. Isso aqui precisa melhorar para os próximos anos, tá? Isso aqui é um saldo enorme, 400 milhões para pagar, 100 milhões para empresário, de intermediação para empresário. É um valor muito expressivo, entendeu? Totalizando 593 milhões de contas a pagar, cara. É muita coisa. Olha, quando a gente olha 2023, tinha 129 milhões, cara. A gente olha o ano anterior, 129 tudo. A gente salta o contas a pagar de aquisição de direito econômico de 50 milhões no final de 2023 para 400 milhões, cara. Um crescimento, assim, absurdo. Absurdo, tá? Então a gente tem 350 milhões a mais a pagar. Entendeu? Então vamos ficar de olho nessa conta no final de 2025, mas é um ponto de atenção que eu coloco aqui, assim, valores muito altos e até, de certa forma, um pouco preocupantes, tá? Vamos descendo. Empréstimos e financiamentos. Quando a gente olha empréstimos aí, olha só a diferença, tá vendo? Os empréstimos, eles detalharam. Entendeu? Deveria ser assim com todos. Aí algumas notas explicativas o Botafogo faz, outras não faz. Olha só, cara,
todas as notas explicativas fossem igual essa nota explicativa do empréstimo, era o mundo perfeito. Olha aqui, 48 milhões de empréstimos, certo? A gente tem aqui 48 milhões de empréstimos nessa parte aqui, e ele detalha, ó, 12 é com o Banco da Ecoval, 10 com BMG, 9 com a Ingresse, 2 com algum fundo de investimento, ó, fundo de investimento. Aí aqui embaixo, dos 115 milhões que tem aqui embaixo também, quando a gente olha, né, da controladora e do consolidado. Quando a gente olha a controladora, a gente fala só do Botafogo. O consolidado, a gente fala também de uma empresa que o Botafogo adquiriu, que foi uma empresa com o nome do Lyon, inclusive com o CNPJ aqui no Brasil, que o Botafogo é dono de 100% dela. Então, essa empresa, o Botafogo pegou empréstimos, 115 milhões de empréstimo com o nome dela, né? Aí aqui, ó, Banco BTG, 67 milhões de empréstimo que o Botafogo tem com o Banco BTG. Então, assim, se toda a nota explicativa fosse detalhada assim, não teria crítica. O problema é você fazer só para um e não fazer para outros, né? E tem um volume alto de empréstimo, tá? Se a gente for olhar aqui, essa questão do empréstimo, controladora e consolidado, se a gente olha, por exemplo, o consolidado, que aí junta a controladora mais a outra, que consolida tudo, a gente tem 115 milhões de empréstimo a pagar. Aí você tem já aqui em cima um volume de fornecedores e contas a pagar de 647 milhões e você já tem empréstimo aqui de 115, você já chegou no teu valor de receita. Você já chegou no teu valor de receita. Correto? E aí a conta não bate. E é por isso que começa a justificar o prejuízo que teve no ano. Exato? Os números não mentem, gente. Os números não mentem. Não tem jeito. Tá aqui. E aí você tem obrigação tributária, você tem outras obrigações. Certo? É isso. Tem receita diferida. Aqui tem transmissão, publicidade e sessão definitiva de atletas, tá? 17.1, 17.2, 17.3. Quando a gente olha aqui, ó, mais uma vez, olha a nota explicativa de sessão definitiva de atletas de receita diferida. Algo que a gente tem 379 milhões 283. Isso aqui envolve, mais uma vez, Botafogo, Lyon, Grupo Eagle, Molenbeek. 2 linhas. A SAF Botafogo negociou direitos econômicos futuros de 2 dos seus jogadores com o Lyon, em uma operação avaliada em 56,4 milhões. A gente sabe que é o Luiz Henrique ou Almada porque é uma apuração jornalística. Não fala aqui que é o Luiz Henrique ou Almada. Esses 56 milhões, as minhas perguntas, o Botafogo antecipou esses valores? Se antecipou, o Botafogo emprestou para o Lyon para tentar se salvar lá no DNGC? A Almada já foi vendido para o Atlético de Madrid. O Luiz Henrique já foi vendido para o Zenit. O Botafogo adiantou esses recebíveis? Antecipou esses recebíveis? Se antecipou com a venda do Luiz Henrique e do Almada, o Botafogo já pagou essa antecipação que ele fez? Isso tudo está muito obscuro, a gente não sabe, não tem detalhamento. 2 linhas, cara, dessa nota explicativa. Isso aqui é uma vergonha, cara. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui, ó. Pelo amor de Deus. Não tem nada pra gente falar disso aqui, ó. 379 milhões, uma explicaçãozinha de 2 linhas falando que negociou direito econômico futuro de 56 milhões de euros, não dá nome, não detalha, não faz nada. Parece que o Botafogo não quis falar mesmo, cara. Não quis. Não quis entrar no assunto de Botafogo, Lyon, que é o assunto da mídia. Não quis botar no balanço detalhado. Não quis. Escolha do clube. E aí vai ser criticado por isso. Quem for analisar o balanço e entender das situações vai criticar isso. Se preparem porque vão criticar isso. Tá? E é isso, cara. É exatamente isso. E aí aqui a gente tem a parte de receita, né? Receita operacional, que eu tinha falado com vocês que eu ia passar, que aí a gente tem aqui, ó, receita operacional bruta, 607,
quando a gente tem as deduções, né, com impostos, né, outras deduções, direito de arena, das 552 a receita líquida, né? E aqui a gente detalha o seguinte. Calma aí. Receita bruta, é isso que eu quero chegar. Aqui, ó. Receita bruta. A gente teve. Pronto, aqui, ó. Notas explicativas. A gente teve direito de transmissão. A gente teve premiação, nota 20,2. Participação em competição, 65. Bilheteria, 36 milhões em bilheteria, tá? Então, olha aqui, ó. Torcida do Botafogo, ó, 36 milhões em bilheteria. A gente vai detalhar isso. Publicidade. Patrocínios, 49 milhões de patrocínios. Publicidade em placas, 6 milhões. Camisa 7, que a gente já passou lá com vocês lá em cima, 48 milhões, camisa 7, tudo aqui. Ó. Tudo aqui, tá? E aí, se a gente junta isso aqui, tá? Isso aqui, com a venda de atletas, dá os 720 milhões, tá? Perceba que nesse 607 não tem venda de atletas aqui. Entendeu? O que tem aqui de venda de atletas, nessa parte aqui, ó, transferência de atletas, não está nessa linha. Não está nessa linha. Está na linha lá de baixo. É quando chega na venda de atletas, a gente chega no valor de 720. E também tem outras receitas. Tem uma parte de outras receitas. São 3 coisas que compõem. 607, venda de atletas e outras receitas, tá? Que aí chega nos 720. Vamos passar detalhado, então, cada uma aqui, só para a gente finalizar? Receita bruta. Copa Libertadores. Pagou a gente de premiação 194 milhões 334. Mundial de Clubes, lá de dezembro, que a gente enfrentou o Pachuca, 9 milhões. Campeonato Brasileiro, fomos campeões do Campeonato Brasileiro, 48 milhões. A Copa do Brasil, cara, a gente saiu nas oitavas de final, então, ó, 5 milhões só. Estamos nas quartas de final esse ano, então a gente deve ter um aumento nessa receita aqui, na Copa do Brasil, né? Só que essas premiações estão muito altas porque a gente teve o melhor ano da história, né? Libertadores pagando 200 milhões, a gente foi campeão. Brasileiro a gente foi campeão, pagando 48 milhões. Talvez essa receita aqui a gente não consiga repetir todos os anos. Olha como foi 2023, ó, 61. É difícil você manter uma premiação dessa, né? Por quê? É algo que não acontece todo ano. O que aconteceu com o Botafogo em 2024 só aconteceu com o Flamengo em 2019 e com o Santos em 1960, na década de 60. Então a gente sabe que essa linha aqui provavelmente a gente não consegue manter. Se a gente conseguir manter esse ano, é impulsionado pela Copa do Mundo de Clubes, que pagou muita grana. Mas se a gente for olhar, por exemplo, para o ano que vem, 2026, é difícil a gente manter uma premiação tão alta assim, tá? Então a gente tem até motivo esse ano com a Copa do Mundo de Clubes para manter um valor alto, mas a partir do ano que vem é uma linha que é extraordinária, não é uma linha tão recorrente assim, ok? Vamos passando aqui para a parte de baixo. Publicidade e patrocínios, a gente passou aqui, né? 37,5. Olha o Parimatch aqui, ó. Parimatch, olha lá, patrocínio master, ó. Nota explicativa número A. A receita de patrocínio master com a Parimatch, tá vendo? Então a Parimatch pagou 37,500, tá vendo? 37,500. A Parimatch pagou por quê? Era um valor menor, mas tinha meta de títulos, etc. Botafogo foi campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro. Então a Parimatch, que até então ia pagar 20 e poucos milhões, pagou 37 milhões e meio para o Botafogo, por conta dos títulos, né? E aí outros patrocínios, que é Centrum, Brahma, os outros patrocinadores, 11 milhões. E publicidade de placas, 6 milhões, totalizando 55 milhões do Botafogo em patrocínios em 2024, ok? Camisa 7 a gente já passou, 48 milhões de camisa 7, parabéns mais uma vez à torcida do Botafogo. E aqui, outros tipos de receita, que a gente olha aqui, ó. Isso, outros tipos de receita. Se a gente olha aqui, ó, 100 milhões e outros tipos de receita, antes dos impostos, né? Venda de mercadorias, produtos oficiais do clube, ó, 66 milhões. Parabéns mais uma vez à torcida do Botafogo. 66 milhões em venda de produtos oficiais.
Locações do estádio Newton Santos, operações no estádio, isso aqui são shows, hein? Aqui, ó, provavelmente, a gente vai entrar ali na notinha B e C para a gente ver o que é. Mas provavelmente isso aqui, shows no estádio Newton Santos, 7 milhões, ó. 7 milhões e 193, 7 milhões e 463. Locação de camarotes, 9 milhões no ano em locação de camarotes no estádio Newton Santos. 7 milhões em permuta. Vamos ver ali então as notas, ó. Vamos ver, ó. Venda de mercadorias, locações do Newton Santos. A redução da receita com locações deveu-se principalmente à concentração de grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro, como o Rock in Rio. Ele está falando que teve uma redução, por quê? Em 2023, teve 10 milhões. E em 2024, 7 milhões. Então, ele está justificando que teve uma redução da receita de aluguel, de locação do estádio Newton Santos para shows, porque teve grandes eventos na cidade do Rio, como o Rock in Rio, que atraiu a maior parte das realizações desses shows. Além disso, em razão do momento esportivo vivido pelo clube, a diretoria optou estrategicamente por não reservar datas para eventos externos que pudessem interferir no desempenho da equipe. Né? Então, o Botafogo justifica que alguns shows não teve redução da receita em shows no Newton Santos por causa do Rock in Rio e também porque o Botafogo também não quis fazer com que o clube jogasse em outro estádio em algumas datas que pudessem ser importantes no Campeonato Brasileiro. É isso. Essa operação em estádios aqui, o desempenho foi impulsionado principalmente pelo bom desempenho das operações de A e B no estádio do Botafogo. São as operações de jogos, né, no estádio do Botafogo, né? Tem muita coisa dentro do estádio de operações que o Botafogo ganha receita, né? Operação de estádio. E locação de camarote, né? 9 milhões em locação de camarote, tá? Importante essa linha também aqui. Beleza? Então vamos passando. Custos. Agora, meus amigos, também talvez seja a última linha importante aqui para a gente passar. O Botafogo tem muita receita, mas o Botafogo gasta muito, né? Impressionante como o Botafogo gasta. Então, se a gente olha aqui, ó, o custo do Botafogo, ele dobrou de 2023 praticamente para 2024. Quase dobra, né? De 374 milhões para 608 milhões. Né? E se a gente olha os salários dos atletas no ano, saiu de 173 milhões para 289 milhões, 999, 290 milhões. Se a gente pega uma calculadora aqui rapidamente, né, para a gente pegar o mensal, a folha mensal do Botafogo, ó, 290 milhões dividido por 12. A gente está falando de uma folha salarial de 24 milhões de reais por mês, cara. É uma folha muito alta, tá? É uma folha muito alta. Botafogo, em 2024, realmente, 24 milhões por mês de folha, cara. Pra vocês terem noção. Muito alta a folha de pagamento do Botafogo. Ó, salários, encargos e benefícios. E quando a gente olha isso aqui, a gente não fala só de jogadores, né? A gente fala de toda a empresa. Não quer dizer que a folha só dos jogadores é 24 milhões. De toda a empresa do Botafogo, é 24 milhões que a gente tem. Impressionante. Muito alto. É isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Juros sobre empréstimo, variação cambial. Isso aqui também é tudo despesa financeira, né? É isso. Essa parte aqui vem os eventos subsequentes, né? Eventos subsequentes é importante também. Já mostra o que aconteceu em 2025, até o momento da publicação, né? A aquisição do Arthur, do Juan Cruz, Nathan Fernandes, Elias Manuel, Jefinho, Santiago Rodrigues, Jair Cunha, David Ricardo e Léo Link. São as compras que o Botafogo teve, né? E o Fernando Marçal. E que tivemos a venda do Tiquinho, Júnior Santos, Carlos Alberto e Luiz Henrique até o presente momento do balanço, quando ele foi auditado. E aqui finalizou. Né? Finalizamos aqui, ó, a assinatura do Tairo Arruda, assinatura do CFO, né, o Anderson. Enfim, é isso, gente. Deixa eu voltar aqui. 1h20. Foi praticamente, né, um podcast. Quando eu faço live com vocês também aqui, geralmente dura isso, né, 1h20. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muita gente vai ter dúvida. Deixem aí suas perguntas. Eu estou também presente no Twitter e no Instagram, caso vocês queiram tirar dúvidas, me mandem direct por lá. No Instagram,
principalmente, né, no direct do Instagram. Eu tento responder o máximo de pessoas que eu consigo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um assunto complexo, eu sei que é um assunto que muita gente às vezes nem tem paciência. Eu recomendo a você que não tem paciência, sei lá, assiste 20 minutos, depois para, assiste mais 20 minutos depois. Tem muita gente que assiste podcast aí de 1 hora ou 2 horas de podcast. Esse vídeo aqui foi estilo podcast, né, para a gente passar detalhadamente, ponto a ponto, das coisas mais importantes do balanço do Botafogo. Esse vídeo aqui eu faço anualmente, então até o ano que vem no balanço 2025 do Botafogo, referente aos números de 2025. Obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para se inscrever aqui no canal do Medeiros. E é isso, eu tento sempre fazer algo diferente aqui no canal, para tentar, enfim, fazer algo que vocês gostem. Obrigado mais uma vez, um abraço e até a próxima. Valeu!